divórcio no cartório, sozinha, sem precisar o outro cônjuge estar junto. Apenas o advogado. Existe esse tipo de divórcio, ágil e sem burocracia. Ele é chamado de divórcio impositivo. Então, essa história de dizer, eu não me divorcio porque o meu marido ou o meu ex não me dá o divórcio. Ou a minha ex... Não existe. Vamos pro tema. Eu tenho direito? Sheila Sodré vai derrubar por terra o álibi de muita gente assim, mas eu não sou divorciada. Eu não sou divorciado porque o meu ex ou a minha ex não assina o meu divórcio. Não existe isso, Sheilinha? Pois boa tarde. Boa tarde, Fê. E não é nem só isso. Nem sei onde ele está. Faz tantos anos que a gente separou, eu já estou em união estável com outro, eu nem sei aonde ele está. São desculpas ou são situações que muitas vezes o cônjuge ou o indivíduo se encontra. Mas, Fernanda, se tem uma coisa, a gente estava aqui discutindo nos bastidores, se tem uma coisa que tem evoluído muito é o direito de família. Ou vai por meio de legislação ou então judiciário. As pessoas sentindo as suas dores e querendo resolver o problema, buscam o judiciário e o judiciário resolve. Desde 2010, que foi uma mudança muito interessante na emenda constitucional 66, onde não tem que ter mais prazo de estar casado para se divorciar. Então, a partir daí, abriu-se as portas em relação a dar vazão à minha liberdade de estar ou não estar em um casamento ou uma união estável, Fernanda. Você está dizendo isso porque até 2010, primeiro você fazia a separação judicial. Aí passavam-se 2 anos realmente separados de corpos, aí você entrava com o divórcio, não era assim, né? Isso, e até para se separar, Fernanda, ainda tinha que ter os 2 anos. Eu casei, tem que aguentar esse traste que eu descobri que não era o que eu amo, que eu quero, por 2 anos, 1001 situação, muitas vezes, para poder isso acontecer. E lembra? Você aceita chá? Eu aceito, mas eu não sei se eu tô com essa moral toda aí comprada. Traga um chazinho com a minha amiga aqui, Sheilinha, porque esse papo aqui, ó, bota café, bota chá, eu já tomei café, ele tá me dando um chá. Ontem nós comentamos no quadro É Babado, tem um caso de uma famosa MC, a MC Mirella, que ela deu entrada no divórcio, encontro, olha aí, ó, o casal. Esse moço, chamadinho, ele está confinado em um reality. Ele está lá participando de um reality. E ela não tem gostado do posicionamento dele, do comportamento. Tem muita aproximação com outra participante, muitas carícias e tal. E aí eu disse, gente, aí quando eu li a notícia, fulana de tal, MC Mirella deu entrada no divórcio. Eu disse, como assim, gente? O rapaz tá lá dentro, quando ele sai, já sai divorciado. Se enquadra num divórcio impositivo assim, Pois é, porque o que tem dito o judiciário, Fernanda, que o direito da separação, ela é potestativo. Eu quero me separar, a lei me permite isso. Então, o juiz, por exemplo, eu entro com a petição de separação e eu peço isso em forma de uma liminar de decisão imediata, o juiz só tem mais que homologar. O máximo, não nesse caso aí que o cara tá lá confinado, o máximo eu posso, aquela história, o direito, né, de resposta, o direito de estar, de ser chamado no processo, eu posso, e o juiz deve fazer isso, é marcar uma audiência para ouvir as partes, mas se é outra parte, mas eu não quero, não vou. Sim. Não, o juiz não pode, eu vou colocar, obrigar. eu vou pensar. Não tem, porque tem bens para ser discutido. Isso aí é outro ponto. Posso discutir isso em outro processo? Ou nesse processo ou no mesmo, mas até então o juiz pode dar decisões, né? Aquela história em partes, e uma é essa mesmo, eu quero uma certidão, eu quero que seja lavada a minha certidão de divórcio. Entendeu? A outra, eu não quero, eu ainda amo. Sim, mas eu não quero mais estar casado. Então, por isso que um caso específico muito recente, a juíza negou o direito da mulher de se separar, né? De ter o direito a essa questão, porque ela queria ir o cônjuge não, e na decisão na segunda Câmara, na decisão do tribunal, não. A desembargadora foi clara, é um direito potestativo de um dos cônjuges, eu não quero mais estar, não é o judiciário que vai dizer, não, tenta mais um mês aí, fique aí, continue casado aí para ver se dá certo. Que isso? O Estado não pode mais interferir nesse tipo de relação em prol
de quê? Aí, né, Fernanda, pode-se ter bens, pode-se ter guardas, pode-se ter... Se tiver filho, se tiver bens... Aí são questões que vão ser resolvidas em outra situação. Eu já estando separada, isso não vai mudar o fato, a partir daquela data que eu me separei, a condição do patrimônio, a situação do patrimônio não vai mais afetar. Tá ali, tá determinado, me separei. Mas até aqui, o que é que a gente vai discutir? Que é que eu tenho direito ou não. Agora. Mas a minha condição de estar divorciada, quem pode me tirar? Ô, Sheila, seria uma nova vertente do litigioso ou não tem nada a ver? É isso, porque olha bem, quando se há um acordo, Fernanda, e aí a gente vai estender, porque você sabe que a gente gosta muito de falar aqui, entre casamento e união estável, quando há um acordo das partes, beleza, não tá dando certo, vamos fazer o nosso divórcio, beleza, não tem filho menor... Tá? Não, há consenso, a gente vai até extrajudicialmente no mesmo cartório, vai lá e fazem a dissolução da união estável, na presença de um advogado e do mesmo jeito os cônjuges que não têm filhos, e aí tudo bem, não tem filhos menores. Tá beleza e tá ok. Mas acontece o seguinte, mesmo agora, isso judicialmente ou administrativamente, né, que a gente chama o extrajudicial. Mas pense bem, eu não quero estar com uma pessoa pagando um mico a nível nacional do cara, beijando na boca de outra, estando casado comigo. Eu não quero passar por esse constrangimento, eu já quero que o juiz decrete que eu estou divorciada, eu não quero estar mais com ele. E o que ele vai dizer ou deixar de dizer não muda a minha opinião de estar ou não casada. Então, é isso que a desembargadora estabeleceu no seu voto. Entendeu? Eu não tenho que ouvir do outro, mas eu quero tentar. Tá, mas eu não quero. A documentação, Sheila, é a mesma que ela precisa? A mesma, Fernanda. É a certidão de casamento. Traga o chazinho da minha doutora aqui, vá. Pois da minha mimimi bota aí. Aqui, pronto. Então, é exatamente isso, Fernanda. Ele tem que levar o quê? A certidão de casamento, né? Aí, claro, documentos pessoais. Exatamente, vai qualificar o outro, onde o outro se encontra, porque ele vai ser notificado, ele vai ter um prazo para se manifestar. Porque se ele diz, ok, de acordo, tá ótimo. Nem é impositivo. Exatamente, foi. Aí vira consensual, o cara, né, conversa, o outro advogado orienta, beleza, aceita logo, porque isso não é questão. A gente discute patrimônio da própria petição. Eu concordo, porém, com o divórcio, porém, os bens, eu gostaria de ficar com isso, se esse direito não é dela. Aí começa outra coisa. Mas em relação a esse ponto, Fernanda, e pense bem, você como uma psicóloga, né, e aí pensando no indivíduo, entre indivíduo e Estado. Sim. Se eu e você, né, no casamento, já estabeleceu, eu vejo que não dá mais certo. Isso. Né? E ao ponto de chamar um advogado e dizer, eu não quero pagar um advogado, entrar em juízo ou não, né, que tem defensoria pública, dizer, olha, eu não quero me separar, é aqui as condições, não aceito. E principalmente quando tem violência. Não quero mais, é o fim, não quero. E outra coisa, eu quero que ele saia de casa. Por exemplo, e dependendo da situação em que esteja, a relação, ainda mais com violência, já pede também a separação de corpos em relação a isso. Porque Sheila, é um direito, né? Nesse caso do divórcio impositivo, a documentação que a gente leva para cartório, dá entrada via justiça, onde é que a gente... Vamos lá, olha bem, aí você já deu um pulo bem grande. Foi, para que o divórcio impositivo ele funcione no cartório desse jeito, porque eu digo a vocês, eu vou estar falando desse assunto muito brevemente aqui. Ele é um projeto de lei que está sendo votado e foi o burburinho, por quê? Como o judiciário já estabeleceu que você pode se divorciar sem o consentimento do outro de forma impositiva, que é um direito potestativo, o próximo passo é fazer isso normalmente no cartório. Porque a ideia não está demandando no judiciário, gente, e é muito caro. Se você vai divorciar no judiciário e vocês têm bens e vai ter uma partilha de bens ali, você vai pagar as custas sobre aquela partilha de bens. Então, hoje em dia, até isso, os casais mesmos na briga, olha, vamos resolver isso aqui. A gente divorcia consensualmente e a gente discute a divisão de bens no futuro, em outra situação. Você pode aí fazer uma boa gestão em relação a isso. Então, você tem que estar muito atento. Então, Fernanda, é isso que eu disse a você, o direito de família tem evoluído muito rápido. Verdade. E esse é um projeto que vai passar. Não existe obstáculos para que isso ocorra extrajudicialmente em cartório. Você só paga a taxa do cartório tendo um advogado e pronto. Porque
facilitou tudo quando a coisa é consensual, Fernanda, até por procuração, você se separa. Ô, Sheila, a Nina trouxe aqui uma questão. Ela tá morando há 4 anos com uma pessoa e a ex dele cancelou a separação. Eu nem sabia que podia de cancelar ou desistir. Ela disse que entrou com outra ação, ela não foi, agora solicitou via internet, não deu certo. Me ajuda. Nina... Eu acredito, vamos tentar o linguajar, Nina. Olha, Nina, o que deve ter acontecido, ela deve ter peticionado no judiciário o divórcio, tá? Sempre não tem mais essa separação, é o divórcio. Ele pode ter demorado, ter feito alguma coisa e o seu ex-marido agora, que é super mais fácil, aceita, faz consensual e só pede a homologação. É coisa que demoraria 4 meses para resolver no judiciário ou até menos. Se é isso que o seu marido quer realmente, o divórcio não é algo para demorar. Se ambos querem, é algo simples. Defensoria Pública. Exato, a Defensoria Pública está para isso e ela faz um trabalho muito bem feito. E está funcionando presencialmente, exato, né, já voltou, então se você pode fazer isso. Então pense bem, se é isso que já foi pedido, o máximo, não se existe um cancelamento de separação, deve ter alguma coisa errada. O processo deve estar arquivado, porque não está localizando os termos, alguma coisa do gênero. E ela pode estar entrando com um processo novo, alguma coisa nova, dependendo de onde moram, dos cônjuges. Então, verifique isso, porque se há consenso, não deixou filhos menores, você resolve aquela história que eu já vi. Mulher vai casar e o cara já foi casado em outra situação e ele está só de fato, separado de fato. Minha amiga, mande legalizar essa situação, porque hoje em dia não tem obstáculos, não. Não existe. Ah, mas é porque a outra não assina, a ex-mulher não faz. Existe isso, não. Se ele realmente é isso que ele quer, ele consegue judicialmente, ou se não consegue em consenso porque não consegue conversar, até por edital, é informado por edital. Se você não conseguir localizar, o divórcio ocorre até por edital. A Lu Gomes traz uma relação aqui, uma realidade sobre distância. Ela diz que chama Lucilene, pediu o divórcio há 2 anos e não consegue separar porque ele está longe. E ela não tem como pagar advogado. O que deve fazer? Lu, Defensoria Pública. Isso. Funciona de verdade. Ah, Fernandinha, entra hoje e a audiência já é amanhã? Não, porque aí já não é mais a Defensoria. É a Justiça. E vai entrar em recesso agora, dia 17 de dezembro, entra num recesso judiciário. Então, se você tem intenção realmente de resolver isso, de procurar a Defensoria Pública, vocês vão ser muito bem atendidos. Às vezes é aquela história, gente. Infelizmente, é porque é muita gente para dar conta. Mas se você for, você agenda, já leve todos os documentos, para não ter que gastar 2 vezes, investir 2 vezes seu tempo. Leve a certidão de casamento, leve toda a documentação de filhos, se tiver. Residência, onde é que ele morava a última vez, qual era a empresa que ele trabalhava a última vez. Hoje você não sabe como é, mas leva endereço da mãe, da tia, da avó, para a justiça fazer. E ele é intimado, gente, por AR, ele é intimado por um WhatsApp. Tem 1001 formas de por edital, se não tiver endereço. E entender o que você não pode é ficar com uma pendência em relação a essa questão. Agora, quando você não quer. Quando você não quer, ou quando tem o problema do Sandro. Ó, Sandro, sou o Sandro, quero me divorciar da minha ex-mulher, mas ela não manda os documentos para o meu advogado. E ele precisa ter Segundo o advogado, ele fica sem poder dar entrada e eles nem têm bens para dividir. Ele tem filho, ele paga pensão, atualmente está em uma outra união estável. Como é que eu faço para sair dessa primeira situação que é o casamento? Ou seja, o Sandro quer se divorciar porque já está vivendo outra vida, mas a ex não quer dar a documentação dele. Ele precisa da documentação. Claro, mas não precisa que seja ela. Que tipo de documentação ele vai precisar do que ele tem? Gente, hoje em dia você consegue muita coisa via internet, mas uma delas chama-se cartório, tá? Então, se você se casou, infelizmente você vai pagar, mas você vai pro cartório e tira a segunda via do certidão de casamento e veja o que é que tá acostado lá nos autos, que para casar, você juntou documentos pessoais, você juntou um bocado de coisa. Então, uma certidão de casamento, que já foi, ele já supre muita informação. Então, os demais, na própria petição ou junto ao cartório, porque pelo jeito, se tem um consenso, que é essa ideia, você já tem um advogado, então se tem um consenso, é tentar pegar dela o mais rápido possível. Se ela está se negando... Se ela está se negando, vai para o judiciário, seu advogado vai ser bem orientado, vai para o judiciário, tira essas certidões que precisa da segunda via para aprovar a documentação. Se você não tem o endereço atual dela, dispara, faça a sua parte, entra com o processo, com a informação que você tem e peça que, após a intimação, que ela, na defesa dela, ela junte os outros que estão faltando. Mas o ideal é pedir
realmente uma homologação, é tentar fazer de comum acordo. O ideal, como você falou muito bem, seria em cartório, né? Agora, no cartório, aí no cartório, quando você entra... filho. Não, pelo que eu entendi, ele não tem filhos com ela, né? Não, ele tem um filho e paga pensão. Se tem um filho com ela, aí não. Se você é um filho menor, não vai ser. Então, todo dia está no judiciário. Então, você tem tudo, tem a faca e o queijo. Insista para que entre e que ela junte o restante da documentação. Mas se for por falta de uma certidão de casamento, eu já ouvi muito isso, Fernanda. Aqui mesmo, a gente já ouviu muito isso. Se você é uma das partes, você tem direito a ter sua segunda via da certidão de casamento. É público. Então, qualquer pessoa pode, diga-se de passagem. Você paga no cartório, solicita. Você vai pagar uma taxa que deve estar uma faixa aí acima de R$38, R$39. E ela só tem validade realmente por 60 dias, tá? De 30 a 60 dias. Tem que verificar a certidão de casamento. Então, vira e mexe, você vai estar sempre precisando tirar uma nova. Lembra do cartório que você casou? Você vai lá, leva seu documento, sua identidade, sua habilitação, diz, olha, eu quero a segunda via da minha certidão de casamento. Aí entrega sua documentação, ele vai preencher, você paga a taxinha. Geralmente eles pedem um prazo, 2 dias, 48 horas. Aí você vai lá, pega a sua certidão de casamento, junta com a sua documentação. Seu advogado na petição vai dizer que a outra parte se nega a fornecer a documentação pessoal, bababá, com BBB, que aí o juiz vai entender, opa, essa pessoa aqui está querendo se negar. E dá prosseguimento a esse processo, inclusive ele divorciando. É isso. Chama nós, que a gente tá... Eu não sou advogada, mas eu me viro na hora. Ó, Silva Penha diz o seguinte, a pessoa que vive em união estável, caso queira separar, é preciso entrar com processo no judiciário? Vai depender. Começa por aqueles requisitos, Fernanda. A união estável, para você fazer a dissolução em cartório, você tem que ter tido realmente, já ter a declaração, né? Que você tem a união estável em cartório, ou não tem que ter menor, lembra? Não pode ter menor, e tem que ter consenso. E vai precisar do advogado, tá? Você precisa de um advogado para isso. Agora, também você pode fazer já as duas coisas. Olha, eu nem tenho a minha declaração de união estável, mas a gente já viveu 6, 8 anos aí. A gente precisa, como é que se diz? Eu reconheço e dissolvo. Exatamente. No mesmo ato vai ter feito isso, você vai pagar as custas para isso. Por que é importante fazer isso? Porque durante esse período pode ter tido um bem. E aí, se for de comum ação, já resolve isso e já tá tudo ok, sai bem. O que você não pode é jogar desculpa de que eu não entro numa nova relação, eu não resolvo, eu não saio dessa... Porque isso, às vezes, Fernanda, você gosta muito de dar uma mensagem sobre isso, que é aquela coisa do problema não resolvido, de não ter ciclos. Fechar ciclos. Isso olha uma história aí de que não fechou a última, pra gente fechar aqui. Fátima tá separada, gente, há 40 anos. É mais tempo do que eu tenho de vida. Exatamente. Só que ela ainda está casada no papel. Quantas pessoas não vivenciam essa realidade? Ela diz que agora ela quer fazer o divórcio. O ex tem que ir. A certidão está com ele. Não sabe onde ele mora. O que é que eu faço? Primeira coisa, Fátima, vá no cartório onde você casou. Se foi no interior, se foi aqui, porque a sua certidão está lá. E aí, se ele tem que ir ou não, Sheila, vai depender de muitas circunstâncias. Exato, né? O juiz vai chamá-lo, vai intimá-lo para isso, né? Se você dá o endereço, se você sabe. Se você não sabe informar, ou dá o último endereço. Se você não sabe, tenta pesquisar. Se você não sabe, informa que não sabe, manda ser por edital. Mas você não pode ficar numa situação dessa. E o Estado tem meios, tem legislação para isso mesmo, tá? E ele vai ser feito por edital. Vai ser intimado por edital. Até porque, se a gente pensasse bem direitinho, quando a gente é casado, muitas implicações impostas ao cônjuge recaem sobre você. Coisas ruins. Gente, tem dívidas. Situações complicadas. Então, você não resolve a sua situação. E aí, de repente, pode cair no seu colo uma batata quentíssima. E daqui que você prove no judiciário que você estava não tá casada, de fato. que você já estava separada, que você não tem nada a ver, não vem... Ah, meu amor, aí a dívida já está lá na frente. É outro problema. Para encerrar, diretor, posso? A Nadia diz que mora na Europa. Na verdade, ele mora na Europa e ela mora aqui no Brasil. É uma Nádia, separação. Pois é, que vai precisar de consulado, vai precisar mandar carta rogatória, que Deus sabe o que mais é necessário. A primeira coisa é tentar fazer tudo, Nádia, no consenso.
para facilitar a sua vida. Até porque um tá cá e outro tá lá. Se existe bens a ser partilhado, como é que vai ser essa questão? Procure um advogado de família, que vai te orientar, que já tem experiência nesses casos, porque tem cada detalhe envolvido nisso. Se ele tinha patrimônio lá, se ele construiu patrimônio lá, se vocês vão ter filhos, como é que vai ser feita essa pensão? E volto a dizer, não tem. As coisas quando são difíceis, não é sinônimo de que você não tem que resolver. Você só pode dividir ela em partes e vai em partes resolvendo no que você pode. Vai aos poucos e você vai conseguindo resolver. Mas não deixe de buscar uma solução, por mais difícil que seja. E muitas vezes, Fernanda, a dificuldade não só está na questão legal, que você vai estar muito bem orientado pelo seu advogado. A grande questão, muitas vezes, é o emocional. Sim. É o que vem à tona quando você fala de um divórcio, envolvendo o seu parceiro atual, envolvendo o parceiro atual de outra pessoa. Então, esteja também preparada emocionalmente para essa questão, que é a dissolução de uma relação afetuosa. Vivendo etapas. Primeira etapa, junta a documentação. Segunda etapa, vai para o advogado. Ou então faz o contrário, vai para o advogado, ele diz com a documentação, vai atrás. Terceira etapa, vai vendo e vai vivendo as etapas. Quando a gente pensa no processo todo, muitas vezes a gente desiste. Mas quando você partilha, a gente na matemática aprende a compor um número e a decompor um número, né? Exatamente. Na vida a gente também pode fazer isso. A composição da história é a minha separação, isso é lá no final. Mas até chegar aqui, vamos compor as etapas? Primeira etapa, segunda etapa, e você vai vencendo uma devagarzinho e esse resultado não vai ficando tão distante, esse monstro não vai ficando tão grande. Não desista daquilo que você tem como objetivo, porque o processo é longo. Eu abri o programa dizendo que lagarta não dorme e acorda borboleta. Existe um processo, não subestime esse processo e não desista de você e da sua felicidade. Sheila está nas redes sociais, @Sheila_Sodré. Tem muita coisa boa, essa mulher compartilha sobre livros, sobre filme, sobre direito, as entrevistas, tem muito conteúdo lá para você seguir, tá? @Sheila_Sodré. Se você precisar indicação de advogado de família, ela também indica. Né, Sheilinha? Exato. Nós temos os melhores aqui na Paraíba, muita gente especializada nessa área. E ela tá lá ajudando também. Não é minha área, já aviso logo, a minha área é tributária. Mas ela ajuda, ela indica lá. Ó, fulano, ciclano, betano, então dá o número da OAB e você liga aí pra ver quem Exatamente. é uma lista lá dos advogados que compõem. E a Defensoria Pública, você coloca Defensoria Pública da Paraíba na internet. Você vai ter o endereço, agenda, faz tudo, tá? Obrigada por hoje, minha amiga. Eu adorei o tema. Semana que vem você tá de volta. Direito de família é sempre bom, né? Com certeza, Fernanda. Beijo, envolve muita gente. Muita gente.